para Maravilha. começar nosso diálogo. Vamos Obrigada. nessa. Primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. Tinha te pedido autorização para transmitir, então estou transmitindo via Facebook e também estou transmitindo aqui no Instagram a palestra. Primeiro eu quero manifestar aqui a minha gratidão e a minha honra de estar aqui participando com vocês. Não sou da área de saúde, sou da área do direito, mas acredito que eu possa contribuir com, com algumas reflexões que nós vimos estudando aqui. Nós estamos estudando com o grupo de Direito do Trabalho e Teoria Crítica da pós-graduação da nossa querida Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Ciências Jurídicas. Me parece que meu público-alvo aqui entre vocês são estudantes da área de saúde, não é isso? Não só estudantes, Carlos, a gente tem professores, o curso é ligado à Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências da Saúde. Ok. Então, nós temos alguns docentes de lá. Nós estamos também com apoio, esse curso é uma parceria com a Associação dos Terapeutas Ocupacionais de Pernambuco, então nós também temos profissionais, né, que estão em empresas privadas, em serviços públicos, e temos estudantes não só da UFPE, mas estudantes de outras universidades, todos terapeutas ocupacionais. A nossa intenção inicial era abrir para toda a área de saúde, mas como pensamos em aprofundar, por algumas questões nossas, em aprofundar algumas questões relacionadas ao nosso código de ética, à nossa vivência prática como profissão, ia ficar bastante complexo nessa reflexão a gente incluir áreas tão distintas como todos os cursos da área de saúde. Fizemos essa opção só por terapeutas ocupacionais. Então, somos estudantes de várias universidades, professores e profissionais dessa área, a área de saúde, com esses vínculos: docência, serviços de saúde, assistência social, ensino, escola, é isso. Maravilha. O pessoal também que me segue nas redes sociais é um pessoal bastante heterogêneo, então desde ex-alunos a colegas advogados e pessoas em geral, de maneira que eu acho que esse tema, na verdade, é um tema que ele é absolutamente multidisciplinar, não é? E que interessa a todos nós, principalmente no contexto de pandemia em que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, estamos aí tentando desenvolver nossos estudos, nossos trabalhos nesse mundo virtual, não é? Então, eu acho que cabe a mim, a quem não me conhece, primeiro me apresentar. Eu sou Carlos Cosentino, sou professor de Direito do Trabalho na Universidade Federal de Pernambuco e também na ESO, Barros Melo, uma instituição privada. Sou pesquisador da área, então tenho me dedicado a mais de 12 anos ao estudo dos impactos da tecnologia nas relações de trabalho e também desenvolvo minha atividade como advogado trabalhista, militante, e de maneira que sempre nesse campo do conhecimento, no campo do conhecimento do trabalho humano. E a gente tem um costume na Universidade Federal, nós temos uma tradição de fazer esse estudo interdisciplinar mesmo. Não entender o direito simplesmente pela dogmática jurídica, as normas que estão postas, mas sim tentar entender o movimento da sociedade para que o direito cumpra a sua função de regular e de estabelecer a paz social diante de tantos avanços que ocorrem, que têm ocorrido nos últimos tempos. Como em todo momento de crise, a, a tecnologia tende a se desenvolver ainda mais. Então, nós estamos aí num contexto de verificar uma vacina e nunca se conseguiu tantos avanços em tão pouco tempo, não é? Então, sempre em momentos de crise, de pandemias, de epidemias, momentos de guerra,
as tecnologias, elas terminam, o homem acaba por se motivar e buscar soluções mais rápidas para, para as questões. E não tem sido diferente nesse tempo. A gente tem vivido um momento de avanço muito grande na área de saúde, mas ao mesmo tempo é preciso ressaltar, e eu acho que é o ponto principal, essas mudanças nem sempre vêm a nosso favor, a favor de uma sociedade de paz, não é? Então, primeiro, é importante destacar que quando a gente pensou inicialmente em nos impactos da tecnologia nas relações de trabalho, a primeira ideia que veio à cabeça de todo mundo foi o seguinte: isso é uma verdadeira maravilha. Por quê? Porque se os robôs eles podem ocupar o nosso tempo de trabalho, a gente vai ficar mais livre. A gente vai ter mais tempo para a gente vai ter mais tempo para viver, a gente vai ter mais tempo para as nossas famílias. E esse pensamento inicial ele foi absolutamente frustrado. Ele foi frustrado porque o que nós percebemos empiricamente e já cientificamente é que os movimentos que a sociedade do trabalho tem dado é no sentido inverso. Me parece que minha imagem cortou, não foi? Mas ela volta. Espero que o áudio tenha permanecido. O que a gente percebe, na verdade... Tá ok, Carlos. Tá ok? Ótimo. Tá ok, Carlos. O que a gente percebe é um processo de adoecimento das pessoas. Não é? Então, a tecnologia que viria na nossa fantasia para trazer benefícios, ao que tudo indica, traz malefícios, especialmente à classe trabalhadora. Vou tentar fazer uma explicação aqui. Primeiro, a tecnologia ela não é simplesmente computadores e a revolução informacional que a gente chama, principalmente a revolução 4.0 em que nós estamos inseridos nesse momento. A divergência na doutrina, a divergência entre os estudiosos do que exatamente nós estamos vivendo, alguns vão, e a maioria, me parece, trata esse momento histórico como sendo a quarta revolução industrial, ou revolução 4.0, um momento em que as conexões entre as pessoas se tornam cada vez mais evidentes, fáceis, onde as distâncias são diminuídas entre as pessoas, onde é possível trabalhar em um processo de colaboração como jamais foi visto anteriormente. Então, nós pesquisadores, por exemplo, podemos desenvolver nossos artigos, nossos trabalhos científicos com pessoas em qualquer lugar do mundo. E até mesmo a linguagem não é mais problema, porque a gente pode utilizar o Google Tradutor, tantas ferramentas, de maneira que as pessoas podem se comunicar com uma dificuldade muito baixa e com uma facilidade muito grande. Então, tudo isso parece ser uma coisa muito boa quando a gente fala em Revolução 4.0. Mas o que aconteceu, se a gente for analisar ao longo do desenvolvimento histórico, é a repetição de velhas maneiras, velhas formas de dominação entre classes. Eita, alguém já pensou isso? Esse sujeito deve ser marxista. Já meteu classe social no meio da história aí. A questão é a seguinte, são ciclos históricos. Se a gente analisar desde os primórdios da história, a gente vai ver que quando um grupo nômade encontrava-se com outro grupo, o resultado desse encontro era uma guerra e os vencidos eles eram escravizados e iam trabalhar. É isso que acontecia. E se a gente for fazer trazer para a narrativa histórica, a gente vai passar pelo um período escravocrata, a gente vai passar por um período de feudalismo, a gente vai chegar à modernidade, a gente vai passar pela Revolução Francesa, pelo Iluminismo, e sempre classes dominantes subjugam classes dominadas. É da natureza do ser humano, já dizia Thomas Hobbes. O homem é lobo do próprio homem. Então, na transição, especialmente na transição do feudalismo para o capitalismo,
a gente percebeu um movimento, a história conta, de um movimento de cercamentos, onde o espaço público passou a ser cercado e aquelas pessoas que estavam ali, que cultivavam e que do excesso ou do que sobrava do cultivo dos servos eram entregues, aquele cultivo, o excedente era entregue aos donos da propriedade privada. A partir do momento do cercamento, do período dos cercamentos, aquelas pessoas foram expulsas das zonas rurais, dos locais onde eles trabalhavam e encontraram-se com uma nova realidade imposta pelo capitalismo, que fazia com que eles fossem obrigados, então, a partir dali, a vender a sua força de trabalho para outro ser humano. Não cabia mais, quando a gente pensa em modernidade, já não cabe mais, a partir, especialmente do iluminismo, pensar em alguém escravizando alguém ou alguém sendo servo de alguém. Era preciso dar uma matiz de modernidade, de iluminismo, era preciso dar uma cor de liberdade, de autonomia. Então, a partir da Revolução Industrial e do início da modernidade, eu não sou mais escravo, eu não sou mais servo, eu sou livre. Essa é a lógica. Eu sou livre para trabalhar. Isso encaixa perfeitamente com a ética protestante, que espalhou a ideia de que o trabalho dignifica o homem, que o homem deve ser fiel ao seu senhor. Bem, isso é uma interpretação que se pode fazer do texto bíblico para aqueles que são cristãos. Eu sou cristão. Essa é uma interpretação, mas que não é a única interpretação. Até porque quando começa a história na Bíblia, o trabalho não era essa coisa maravilhosa toda, né? Para aqueles que são criacionistas, Deus criou o homem e a mulher e disse: cuide, trabalhe, cuide do que você tem aí. E quando o homem caiu, ele diz: agora, do seu suor, você vai ter que tirar o seu sustento. Então, trabalho não era tido inicialmente no próprio texto bíblico, como algo que dignifica o homem, que faz ele melhor. Bem, mas esse sujeito aí, então, é professor de direito do trabalho e só falou mal do trabalho até agora. Eu estou falando do trabalho vendido para alguém. O trabalho como sinônimo de mercadoria. O trabalho que escraviza pessoas, não no sentido da escravidão histórica, mas da escravidão contemporânea. O trabalho que rouba a vida das pessoas que perderam suas vidas nas minas, que perderam suas vidas trabalhando 12 horas por dia e que, por incrível que pareça, voltam àquele status quo semelhante à escravidão, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. E o que é mais impressionante de tudo, achando que não estão sendo explorados, achando que são empreendedores de si mesmos, achando que são pequenos, grandes empresários e que o fato de não ter um chefe e de supostamente serem autônomos fazem deles pessoas que têm um nível de vida mais adequado, quando na verdade estão a sofrer. Basta a gente pensar no Uber, basta a gente pensar no Rappi. Você consegue imaginar alguém que passa o dia inteiro nesse sol quente, andando de bicicleta, fazendo entrega, sem intervalo, sem ter um banheiro, sem ter regras de segurança, de medicina e segurança do trabalho, sem ter um lugar adequado para fazer suas necessidades físicas, sem ter um controle de jornada adequado, que foi instituído por lei de 8 horas por dia, com intervalos a partir da quarta hora. Tudo isso. Me imagine você que a CLT ela estabelece uma regra para motociclistas, aqueles que trabalham com moto, que trabalham pilotando moto, eles são considerados trabalhadores em atividades perigosas e por isso recebem adicional de periculosidade no valor de 30%. Veja que coisa. E um Rappi, ele anda de bicicleta, despendendo sua energia para fazer entregas, sem nenhum tipo de proteção social, sem nenhuma regra que faça com que a empresa seja obrigada a fornecer ele uma joelheira, um capacete,
algum tipo de equipamento de proteção, absolutamente sujeito ao trânsito e à violência do trânsito que nós conhecemos. Vamos pensar num exemplo, fui logo a um exemplo mais drástico, mas vamos pensar em todos nós que a partir de um certo momento, especialmente no contexto de pandemia, passamos então a trabalhar nas nossas casas. Bem, a princípio, muitos comemoraram. E até hoje, há quem prefira trabalhar em casa. Mas eu devo lhes dizer que isso não é o que vem se percebendo, vem se observando na prática. Eu sou vice-presidente do Sindicato dos Professores nas instituições de ensino particulares de nível superior. E o que eu percebo entre a minha categoria é um cansaço extremo que as pessoas estão vivendo. As pessoas preferiam estar na sala de aula, em contato com os alunos, ao invés de trabalhar nas situações que se encontram nesse momento. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas antes a gente marcava 2 ou 3 reuniões por dia. Agora a gente marca 8, 9, 10 reuniões. Você se senta numa cadeira e não sai mais dela. E agora as pessoas se sentem no direito de marcar reunião às 10 da noite e às 7 da manhã, porque tá todo mundo em casa, então você liga o computador e começa a falar. E aí está acontecendo um estado de estafa mental numa base importantíssima dos trabalhadores. E o que eu estou dizendo aqui não é baseado em conhecimento empírico da minha categoria, não. Os números indicam isso. Pesquisas estão sendo feitas nesse sentido. Então, veja bem. Nunca houve tanto afastamento por doenças psiquiátricas, psicológicas, psicossomáticas pelo INSS como está ocorrendo nos dias de hoje. Isso é um dado científico e estatístico. Nunca houve tanto afastamento por síndrome de Burnout, síndrome do transtorno pós-traumático, depressão, situações em que os trabalhadores estão vivendo no seu dia a dia que trazem extremo desconforto no seu trabalho. Vou tentar explicar por que isso. Se você está numa sala, está num escritório físico, talvez o seu chefe se sinta um pouco constrangido em olhar o que tem na tela do seu computador ou o que você está fazendo naquele momento. Ele dá aquela olhada aqui assim, ó, de 180 graus aqui, por fora do olhar, e vê o que está acontecendo, e ele está cobrando o trabalho. E na história do capitalismo é assim, óbvio, com abusos aqui, muitos abusos, mas o que acontece no tempo da sociedade da informação é que o controle do trabalho das pessoas, ele é absolutamente métrico. Uma pessoa, a maioria dos trabalhos que são desenvolvidos estão relacionados a sistemas que as pessoas se logam. E esses sistemas, eles são capazes de aferir o trabalho humano e de emitir relatórios de maneira absolutamente específica. Então, vou ao caso de um operador de telemarketing, por exemplo. Alguém que trabalha numa central de atendimento atendendo telefone. Ao final do dia, o seu supervisor ele sabe exatamente quantas ligações aquele sujeito atendeu, quantas vendas ele foi capaz de fazer, ele sabe o tempo médio de ligação, ele sabe o tempo de intervalo, os intervalos, quantos foram, em quanto tempo ele passou em cada um deles. E não tem sido raro, muito pelo contrário, é comum, inclusive na minha atividade profissional como advogado, encontrar trabalhadores que vêm até mim dizer o seguinte: olha, o meu supervisor foi me buscar no banheiro, porque eu demorei demais, eu tinha um intervalo de 15 minutos e passei mais de 15 minutos no banheiro, e ele estava lá no banheiro para saber por que eu estava demorando muito. Mas imagine uma situação dessa. E imagine na perspectiva da realidade, porque isso não é uma história isolada, isso não é um caso. Isso é uma prática comum. A vigilância que se dá
nesses ambientes, através dos equipamentos informacionais, é algo que chega às minúcias, que chega aos milésimos de segundos. Os relatórios são muito precisos. Então, a tecnologia, ao invés de nos dar tempo para viver, ela nos rouba o tempo. Vamos pensar em um trabalhador nos anos 70, 80. Um caminhoneiro. O caminhoneiro, ele tinha a função, a tarefa de ir a São Paulo. Saiu de Recife e vai até São Paulo. Ele pegava o caminhão dele e ia-se embora. Se ele quisesse dar um pulinho ali em Fortaleza antes, para fazer alguma coisa, ele ia lá, atrasava alguns dias e chegava no seu destino. Hoje em dia, os caminhões, as carretas, elas são muito caras, são muito valorizadas pelo empresário. E eles equipam aqueles caminhões com todo tipo de dispositivo informacional para ter controle pleno do que acontece. A câmera dentro da cabine, a microfone dentro da cabine, há um GPS, nada de taquímetro que tinha antigamente, tem um GPS indicando a velocidade média, o local exato onde o trabalhador está, quantas vezes ele parou para trabalhar, para descansar, se o rádio está ligado, se o rádio está desligado. Ele é absolutamente vigiado durante o trabalho dele. Mas você pare para pensar como isso implica na psique de um sujeito que se sente que está num local sendo 24 horas por dia observado por alguém como se estivesse um Big Brother da vida real. Eu sou advogado do Sindifort, o Sindicato dos Transportadores de Valores. Uma das demandas dessa categoria é essa. Dentro do carro forte, e aí faço a ressalva, há até uma razão, porque em função desse carro ser um carro que está transportando grandes valores e etc e tal, mas imagine, há uma câmera e um microfone dentro, de maneira que o sujeito não tem liberdade para virar para o colega de trabalho e dizer, minha filha está doente, eu briguei com a minha mulher ontem. Ele não tem, porque tudo que ele está falando ali está sendo ouvido pelo supervisor dele na base. E se eu começar a falar aqui de situações práticas em que a tecnologia está prejudicando, eu não vou parar nunca. Eu vou dar um exemplo da nossa categoria, os professores, por exemplo. Professores do ensino particular, muitos deles foram obrigados a gravar suas aulas e disponibilizar suas aulas. Então, eu dou uma aula sobre um determinado assunto, sobre uma determinada disciplina, e essa aula é de propriedade de uma instituição privada. Ela se apodera do meu capital intelectual e pode vender esse capital quantas vezes quiser, sem me retribuir financeiramente por isso, porque quando eu dou aula em uma sala, fisicamente, presencialmente, aquela aula se esgota ali e ela acabou-se. Muitos dos alunos pedem até para gravar, fica a critério do professor autorizar ou não. Mas agora muitas instituições privadas obrigaram os professores a assinar documentos dizendo, não, eu estou abrindo mão da minha imagem para que ela seja reproduzida. Então o meu trabalho ele é super explorado. Super explorado. E quando a gente vai para pensar sobre novos modelos de trabalho, aí é que a situação fica mais complicada ainda. Porque existe na contemporaneidade, existe no mundo de hoje uma ideia muito forte que é trabalhada pela lógica neoliberal, que é a seguinte: tudo se resume a uma propaganda do Santander, que diz assim: troque a sua vermelhinha, ou melhor, troque a sua azulzinha por sua vermelhinha. O que isso quer dizer? Troque sua carteira de trabalho por uma maquineta. Deixe de ser empregado de alguém e seja empreendedor. Como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Só que quando eu tenho uma carteira de trabalho assinada, quando eu tenho um emprego,
eu tenho direito a trabalhar 8 horas por dia, e além da 8ª hora extra, é só em casos excepcionais. Eu tenho direito a intervalos entre a jornada para almoço. Eu tenho direito a receber um 13º salário e gratificação natalina no final do ano. Eu tenho direito a férias anuais após 12 meses de trabalho. Eu tenho direito ao recolhimento do meu FGTS. Eu tenho uma série de direitos e garantias que foram conquistados ao longo dos últimos 200 anos. Mas a lógica contemporânea diz assim, não. Isso aí é coisa do passado. Emprego é negócio do passado. Hoje em dia nós somos empreendedores de nós mesmos. E aí você vai andar de Uber, encontrar com Uber, pergunta para ele, ele diz, não, eu sou dono do meu nariz. Eu gosto de não ter chefe. Eu prefiro a vida que eu tenho hoje. Então o que eu estou querendo dizer é que, prestem atenção nisso, o capitalismo, ele captura a subjetividade do trabalhador. Quem fala sobre isso é Deju. Ele consegue, através das próprias narrativas de emancipação, as narrativas contra-hegemônicas, os movimentos de oposição ao sistema, ao status quo, eles conseguem utilizar essas próprias ferramentas para alcançar os seus objetivos. Um exemplo que a gente percebe, um autor já disse, Lipovetsky, ele diz assim, olha, pare para pensar, a estética punk foi absorvida pelo próprio capitalismo. Nos anos 70, andar de calça rasgada significava, no movimento hippie, por exemplo, que o sujeito não estava nem aí para a aparência, que ele estava vivendo a vida dele e estava de boa, como se diz, como a juventude diz. E a calça estava rasgada de tanto ser usada. O que foi que o capitalismo fez? Vamos rasgar a calça e vender mais caro. Lavagem. Quanto é essa calça aqui? O sujeito diz R$100. Aí ele diz, e essa outra aqui? É 200. Mas essa tá toda rasgada porque ela é o dobro do preço. Não, porque ela passou por vários processos de lavagem. A gente teve que rasgar essa calça para ela ficar com essa aparência. Então ela é mais cara, teve mais trabalho aí. Então veja, um negócio que era contra-capitalista se tornou apropriado pelo capital e o capital passou a ganhar dinheiro com isso. E isso se manifesta quando a gente observa o movimento que a gente vê nesses trabalhadores de aplicativos. Eles acham que são donos do próprio negócio. E a gente ainda tem na nossa classe média brasileira essa ideia aí burguesa, essa ideia de que é aristocrata, que não percebe que está sendo explorada. Então o sujeito está dentro de um Uber, trabalhando 12 horas por dia, e não está se sentindo explorado. Isso aqui é o mais incrível de tudo. Ele não se sente explorado. Conseguiram colocar na cabeça dele, capturar a subjetividade dele de maneira tal que ele acredita que aquilo ali é bom para ele. Então esses processos, eles são bem claros e bem evidentes numa sociedade que Bauman chamou de líquida, onde as nossas relações elas são efêmeras, passageiras, são fugazes, são líquidas mesmo. Então as nossas relações amorosas são líquidas. As nossas relações sociais são líquidas. Às vezes eu deixo de dar atenção em quem está do meu lado e fico perdendo tempo com alguém que está muito longe porque eu estou aqui querendo bater um papo num chat de qualquer tipo de aplicativo que tem por aí. Então eu vou me perdendo e vou assimilando essa cultura pós-moderna, nas palavras de Bauman, que fazem com que a gente estabeleça relações cada vez mais efêmeras. Então o emprego... Vai ver o que diz o Você S.A. ou Carlos Alberto Sadenberg, Mauro Halfer, essa turma que fica falando na televisão. Não, olha, presta atenção, Ricardo Amorim. Veja bem, você vai ter vários empregos na sua vida. Você vai ter vários empregos. Inclusive você terá profissões que sequer foram criadas ainda. Essa história é muito bonitinha. É muito bonito de ouvir. Mas o que ele está fazendo ali é quebrando as narrativas históricas da sociedade, tentando convencer as pessoas de que isso é a realidade e que quem está pensando diferente é retrógrado. Quem está pensando diferente não está avançando no tempo, que é um dinossauro. Já foi mais difícil falar sobre isso. Olha, quando eu comecei a falar sobre Uber, por exemplo, há 10 anos,
A turma jogava ovo em mim, jogava tomate. Hoje em dia é diferente, porque por trás disso existe uma lógica. O Uber, ele chega num local e ele faz a viagem bem abaixo do preço do táxi e remunera o Uber, o motorista, com um valor mais alto. Mas isso não dura o tempo todo. Isso é uma estratégia. Ele demora um período, ele permanece um período nessas condições até quebrar a categoria dos taxistas. Quando ele quebra a categoria dos taxistas, ele começa a subir o valor da corrida e diminuir a lucratividade do motorista. Mas agora já é tarde demais, porque o taxista já vendeu o carro dele e já virou Uber. Então, por trás disso, existe uma grande dinâmica do capitalismo a fim de nos convencer de que o mundo é assim mesmo e que a gente tem que se conformar com essa tal economia do compartilhamento. Economia essa do compartilhamento que não tem por si só, entenda, uma lógica absolutamente negativa. Eu não sou aqui um neoludista. Eu não estou dizendo que tem que quebrar os computadores, as máquinas e que os aplicativos devem deixar de existir. De jeito nenhum, não estou falando disso. A tecnologia, ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento. A questão é como ela é utilizada. Se ela está sendo utilizada para dar qualidade de vida ou se ela está sendo utilizada para retirar a vida. Por isso que hoje em dia no direito se fala sobre direito à existência. Veja, na França existe uma lei chamada o direito à existência, a desconexão. O sujeito na França é obrigado a desligar o telefone dele para poder ter vida. Porque nos anos 70, quando eu saía do meu trabalho na sexta-feira, acabou, esse trabalho era só na segunda. E se eu tivesse de saco cheio, quando eu chegasse em casa, eu tirava meu telefone do gancho. E pronto. E eu só ia saber de trabalho na segunda-feira. Só que hoje em dia, eu saio do trabalho na sexta-feira e levo comigo meu notebook. Eu levo comigo meu smartphone e eu levo comigo o meu grupo do WhatsApp que me escraviza no sentido contemporâneo, que me deixa conectado 24 horas por dia. Isso acontece com os meus alunos estagiários. Nos estágios já é assim. As pessoas já estão sendo obrigadas a estarem conectadas 24 horas por dia sem parar e tendo que responder demandas quando são demandadas independente do horário. Em tempos de WhatsApp, eu não respeito mais o horário das pessoas. Porque eu penso assim, eu te mando uma mensagem e tu lê quando tu quiseres. Então eu posso mandar uma mensagem para alguém 1h da manhã, 2h da manhã, e eu não me constranjo em fazer isso. Porque não, quando ele acordar, ele lê. Mas eu estou me comunicando com uma pessoa na madrugada. E isso está se tornando algo normal. Veja, do ponto de vista psicológico, as empresas têm investido fortemente com técnicas de psicologia para segurar as pessoas no trabalho. É o que a gente chama de gamificação. Gamificação, eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras, é o seguinte: você está aqui no Instagram, eu estou ao vivo no Instagram, está no Facebook, estou ao vivo no Facebook, a gente está aqui vendo a aula. Aí você está ali, e fica com o dedinho passando. E aí você pensa, poxa, eu tinha que fazer aquele trabalho, mas peraí, deixa eu só olhar mais um pouquinho aqui, e fica com o dedinho ali. É ou não é? Porque aquilo ali já é feito, já tem um algoritmo por trás, que manda para você as fotos que você mais curte, as pessoas que você segue, ele já coloca interesses seus ali para você ficar consumindo. Isso é um consumo produtivo. Você é consumidor, mas você está trabalhando para a plataforma. Por quê? Porque cada curtida que você dá, você gera riqueza para ele, porque ele sabe o produto que tem que vender para você, o produto que lhe interessa. Isso foi transportado para o trabalho. O sujeito que é Uber, que é Rappi, ele está ali trabalhando e o aplicativo dele está dizendo: trabalha mais uma horinha que você vai bater a meta. Faz mais uma viagem que você vai cumprir. Você essa semana faltou, não bateu a meta da semana passada, você está diminuindo por quê? E não sei o quê. E fica ali, dando
incentivos psicológicos, feito a comidinha do golfinho pro golfinho pular. Ele fica lhe dando uma comidinha ali para você andar mais um pedacinho, para você ir mais um pouquinho. E aí eles criaram uma história da rota de ida e da volta. Então quando eu saio de casa, eu digo, não, eu vou trabalhar no centro. Eu estou indo para o centro, eu digo para o aplicativo. E o aplicativo disse, ok, daqui até você chegar lá, eu vou levando pessoas. Eu vou vendo gente pelo caminho e vou levando até você chegar lá. Quando ele resolve ir embora, ele diz, estou voltando para casa. E ele avisa o aplicativo, estou voltando para casa. Então se o sujeito está saindo de Olinda e indo para Barra de Jangada, o aplicativo vai levar ele em Barra de Jangada, mas vai demorar 2 horas para ele chegar em Barra de Jangada, porque ele vai fazendo um contorno pela cidade, de maneira que do momento em que eu, racionalmente, decidi parar de trabalhar e o momento em que eu paro efetivamente, existe um gap, existe uma distância muito grande, porque toda a estrutura foi feita para que eu continuasse trabalhando, porque esse processo de gamificação está dentro da minha cabeça. Insisto, não sou um neoludista. Não somos neoludistas. O que a gente defende é a utilização da tecnologia para o bom propósito. O propósito de ajudar a vida das pessoas. A ideia de compartilhamento de trabalho é uma ideia maravilhosa, fantástica. Imagina, como eu comecei aqui falando, você poder colaborar com pessoas que estão no outro lado do planeta. Você poder colaborar com pessoas. Ora, se eu tenho um carro e estou indo para tal lugar, dar uma carona para alguém, se eu tenho um aplicativo que pode unir essas informações, tudo isso é maravilhoso. O problema é que a tecnologia tem sido utilizada por grandes oligopólios para a exploração do trabalho humano, criando uma nova categoria de trabalhadores chamado precariado, infoproletários, pessoas que estão trabalhando por meio desses aplicativos, sendo convencidas de que sequer são empregados, que não têm direitos a requererem, achando bom fazer o que estão fazendo, e a roda vai rodando. E a tecnologia que nos libertaria do trabalho nos escraviza. Aí eu lembro de Tempos Modernos de Chaplin. Aquela figura emblemática de Carlitos ali entre aquela roda da máquina, né? Aquilo ali é Foucault puro. É a dosificação dos corpos. Então eu deixei de controlar a máquina e a máquina passou a me controlar. Eu sou obrigado a acompanhar a velocidade da esteira de Ford. Eu preciso me adaptar à máquina. Então eu não mando na máquina, mas a máquina manda em mim. Aquilo ali já era terrível. Só que ficou muito pior. Porque agora a captura da subjetividade. Se Carlitos estivesse vivo, se Charles Chaplin estivesse vivo, ele ia colocar uma pessoa dentro de um aplicativo, com o aplicativo queimando os neurônios dele, fazendo com que ele se sentisse preso psicologicamente. Veja como uma coisa se acentuou. Ilka, eu falo demais, eu vi que você queria dizer alguma coisa, por favor. O que eu ia dizer é que essa ideia, ela faz com que a gente esqueça totalmente também o futuro. Você não fala mais do direito, você não fala na solidariedade de uma aposentadoria, você não fala no envelhecimento. É como se você pudesse trabalhar por 12, 15 horas, de sábado a sábado, né? Independente disso, então você se acha ótimo para sempre. Você não adoece, você não sofre acidentes. Então, o direito, você nem ouve mais falar. Exato. Ninguém, não se acha que isso seja necessário. Foi abolido também, né? Das palavras, do Perfeito. sentimento, da vida, do mundo do trabalho. Perfeito. Quando eu falo em quebra das narrativas históricas nesse mundo contemporâneo, isso tem tudo a ver com o que você falou. Porque quando eu interrompo as narrativas, quando eu digo, olha, você vai ter várias profissões, quando eu pulverizo o trabalho em aplicativos, eu tiro o senso de solidariedade. Porque quando estava todo mundo na fábrica, eu ia trabalhar e o meu colega de trabalho estava do lado.
E aí eu chegava e ele perguntava, como é que tua mulher tá melhor do coronavírus? Teu filho melhorou? Rapaz, meu filho tirou nota baixa. Foi mesmo. E depois as pessoas conviviam, as pessoas elas estavam em interação. Então isso dava para elas o que a gente chama, o que Marx chama de consciência de classe. Eu faço parte de alguma coisa. Eu sou um trabalhador do comércio, eu sou comerciário. Eu me identifico com as pessoas que estão comigo nesse tipo de trabalho. Eu sofro das dores que essas pessoas sofrem. E eu convivo com elas, eu sinto isso. Isso tem uma narrativa por trás. Mas quando eu estou dentro de um carro com o vidro levantado, interagindo com a máquina, eu perco completamente o sentido de solidariedade. Por isso, isso contribui para uma sociedade individualista. Isso repercute na Previdência, como você bem falou. Um dos projetos de reforma que não passou por pouco era de uma Previdência por participação, ou seja, cada um que cuide do seu. Que história é essa de que eu trabalho hoje para sustentar a geração passada? E aí alguém um dia vai me sustentar. Não, eu não sou solidário. Veja, minha gente, eu não estou querendo dizer que você é ruim, não, nem que eu sou ruim, não. Até porque eu estou me incluindo em tudo isso, porque isso é uma campanha que está... Todos nós estamos embriagados disso. Mas a ideia é a seguinte: eu pego o meu dinheiro, eu faço a minha poupança e eu vou viver do que eu juntei, porque eu vou fazer a minha previdência privada. Não quero previdência pública universal, onde uma geração paga a geração da outra, porque o mundo é assim contemporaneamente. Ele é individualista, cada um que cuide do seu. Eu não quero me responsabilizar pelo outro. O senso de solidariedade ele está sendo disperso na sociedade contemporânea e isso é gravíssimo e isso faz parte. Tudo que eu estou falando aqui, eu espero que esteja sendo compreendido, tudo está linkado uma coisa com a outra. Tudo faz parte de um projeto neoliberal de vida. Então o estado do bem-estar social que dava o mínimo de garantia está sendo desfacelado. O direito do trabalho ele tem dois lados. Ele tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que ele é fruto, são lutas, direitos que foram conseguidos com suor, com sangue, das mulheres, tá certo? Vamos nos lembrar que o movimento de 1º de maio lá nos Estados Unidos, que nós celebramos, era um movimento de mulheres. Foi muita luta que ocorreu. E agora esse sentimento vai se dispersando, porque ninguém quer lutar por ninguém. Houve uma reforma trabalhista que reduziu direitos e ninguém foi para a rua. Muitos concordaram. Houve um plebiscito agora na eleição americana, na Califórnia, e eles resolveram que um Uber, ele não é empregado mesmo não, ele é autônomo. Investiram 200 milhões de dólares em campanha lá, e eles convenceram os próprios californianos de que eles não precisam ser empregados, que eles são autônomos, eles tomam conta da própria vida. Então o sentimento de solidariedade ele é quebrado porque as nossas narrativas históricas estão sendo quebradas, os nossos compromissos, os nossos laços de fidelidade, os nossos laços de companheirismo, os nossos laços, os nossos sentimentos de unidade, de classe, o nosso sentimento para com o nosso irmão, ele vem sendo quebrado por uma sociedade extremamente individualista. E isso é vendido. Ora, uma técnica de gestão, ainda bem que eu não estou falando para a turma de administração aqui, senão a turma vai ficar com raiva de mim. Um gestor contemporâneo, ele faz o quê? Ele cria 3 equipes e manda os 3 brigarem. Ele diz aqui, tá aqui, ó, são 3 equipes. Quem ganhar aqui, quem tiver maior sucesso aqui, vai ganhar X, Y e Z. E o pior, cuidado, viu? Então você cria a lógica, é você fazer as pessoas concorrerem entre si. Veja que maluquice isso. Nós criamos os nossos filhos e não estamos preocupados se a educação vai ser uma educação que vão fazer melhores cidadãos, não. A gente coloca em colégios e em escolas que estão preocupadas em fazer o cara passar no vestibular. O importante é passar no vestibular. É passar no Enem, tirar uma nota alta. Então, um dia desse o menino pulou do prédio porque não aguentou a pressão.
que as escolas dão em cima a responsabilidade de, com 16 anos de idade, resolver a vida inteira. Porque o mundo é muito rápido, é muito veloz e todo mundo tem que dar conta o mais cedo, o mais rápido possível, só que as pessoas são pessoas ainda. E muita gente não consegue, sabe? Não consegue dar conta do que está acontecendo. A sociedade está adoecendo, os sinais são claros. Então, é preciso, sabe, que a gente amplie esses espaços de discussão para poder iluminar a cabeça das pessoas, iluminar a consciência das pessoas de que o que está posto não é necessariamente a verdade. Até porque a verdade absoluta é um negócio meio complicado de se conseguir, não é? Então, nós estamos aqui no ambiente acadêmico para pensar e refletir sobre o mundo em que nós vivemos e se nós aceitamos isso ou se nós nos opomos a isso, porque não somos obrigados a. O sistema, o modelo, não é papo de maluco comunista, não. O modelo de produção capitalista, ele é um movimento histórico, ele não é transhistórico. O capitalismo não sempre existiu. Esse modelo de vida da gente, ele não é algo que sempre existiu. Ele tem 200 anos. E ele vai acabar um dia. Estou dizendo que vai ter uma revolução comunista, que vai ter isso, que vai ter aquilo, não. Eu só estou dizendo que esse modelo, ele não funciona. Ele não funciona porque as desigualdades só fazem aumentar, elas não diminuem. Se o ser humano como um todo tivesse qualidade de vida melhor, se o ser humano ele estivesse tendo uma oportunidade de passaram, então, foram expulsos das suas terras e tiveram que ir trabalhar para outras pessoas, hoje em dia os processos de privatização representam novos modelos de cercamento. Querem privatizar a segurança pública, querem privatizar a previdência, querem privatizar a saúde, querem privatizar o transporte. Para quê? Para tirar do comum, do bem de todos, da solidariedade, do que é do Estado, que é um bem a ser partilhado por todos. Querem retirar. Isso é um muro, isso é um cercamento que é feito. Aí eu vou ter que ir para a Pivida, eu vou sair do SUS, porque o SUS deve acabar, porque o SUS não presta. Então, isso é um novo cercamento. Eu quero privatizar o espaço público para concentrar a riqueza em quem tem o poder econômico, que já tem o seu hospital lá pronto para receber a sua mensalidade. O homem que promoveu a reforma da Previdência é um banqueiro. Claro! Óbvio que é um banqueiro. Se eu não tenho previdência pública, eu vou fazer o quê? Minha previdência privada. Eu vou dar meu dinheiro para quem? Para um banqueiro. Que vai ficar mais rico e eu vou ficar mais pobre. Então esse espaço é um espaço para a gente discutir esse tipo de coisa. E eu me animo muito para falar sobre isso, porque as pessoas precisam ouvir. Precisam ouvir, não precisam concordar não, sabe, Ilka? Flávia. Não precisam concordar. Só precisam parar para pensar. Porque nós não somos papagaio de pirata. A gente tem cabeça, a gente faz sinapse ainda. Então a gente precisa entender e questionar esse mundo, sabe? E levantar nossa voz. De alguma forma, porque não me parece haver uma saída na mentalidade, enquanto essa captura dessa subjetividade, desse comum, enquanto as pessoas estiverem achando que o mundo é isso mesmo e comerem, numa linguagem popular, comerem essa conversa, a tendência é os processos de exploração serem cada vez mais acentuados. Vejam bem, o caso do RAP, eu tenho companheiros do Ministério Público do Trabalho dizendo: eu estou a ponto de fazer um resgate de trabalho escravo com o RAP. Eu estou a ponto de fazer uma ação que a sociedade não está pronta, não está enxergando isso. Mas um sujeito que trabalha 12 horas no sol quente, numa bicicleta, às vezes a gente está saindo da Zona Norte para a Zona Sul ou vice-versa, você vê um sujeito subindo aquele viaduto numa bicicleta com uma sacola de RAP nas costas, minha gente. Isso é uma afronta à dignidade humana.
E muita gente está achando isso normal. Eu já falei 1 hora. Eu vou parar um pouquinho. Se vocês quiserem que eu fale mais, eu falo. Se tiverem pergunta, eu respondo. Eu estou à disposição de vocês. Excelente, Carlos. Eu acho que você trouxe coisas que é como você diz. Se não quiser concordar, tudo bem, mas a gente precisa ouvir, né, e refletir. São pontos que fazem com que a gente se dê conta do quão mergulhado nisso a gente já está e do quão longe nós já fomos, né? E do quanto é importante a gente parar e pensar, né? Eu mesmo, essa questão de mandar mensagem qualquer hora, trabalho, e-mail, é aquela hora que eu estou fazendo, podendo, eu vou e passo, mas isso não está adequado, isso não é correto, né? Nem está trabalhando aquela hora, nem está me comunicando com as pessoas aquela hora. E acho que a gente tem muita coisa aqui no chat, a ponto de que, para resgatar, né, são muitas reflexões, mas eu acho que a gente poderia tentar, né, tanto olhar isso, como se as pessoas quiserem abrir os microfones, câmera e fazendo seus comentários, né, assim. Fiquem à vontade, que vamos nós agora dar uma olhadinha aqui no chat, mas fiquem à vontade. Pode se inscrever também, se todos quiserem falar, se todas quiserem falar, a gente abre a listinha. Mais uma coisa que resgata um pouquinho, que é a nossa capacidade de se indignar com as coisas. A gente vai entrando, né, na normose, vai entrando no embalo, no dia a dia, e aí a gente, quando vê, está esgotado. Eu acho que essa coisa da pandemia, que colocou todo mundo para sentar, e para a gente sentir, né, e poder conversar mais sobre ter mais esses espaços de conversa, e também para a gente ver como a tecnologia e o distanciamento físico afeta a nossa saúde mental, afeta a nossa energia, né, afeta a nossa saúde, e como a gente tá no mundo, não sei como é que vai ficar, é possível mudar, mas eu acho que a gente precisa se indignar com as coisas. Eu fiquei arrasada, eu comprei uma coisa de tecnologia, acho que para pegar o celular, para poder fazer os vídeos com a luz, não sei o quê. Aí, olha, daqui a pouco chega aí. Aí eu digo, que coisa rápida. Aí desci, quando eu vi uma pessoa com a mochila, né? Aí me entregou assim, e depois pegou a bicicleta e foi embora. Aí eu digo, minha gente, veio de Casa Amarela. Eu moro no Prado, na Abdias. Acaba de ver, da zona, foi o que você falou, da zona norte, de bicicleta. E aí a maquininha foi, eu digo, minha gente, isso é trabalho? Né? Aí, é contra o mercado, é o que você falou. Não, a gente não é, o mercado existe, o modo de produção existe. Mas é um mercado que é predatório, né? É um mercado que acaba com direitos, é um mercado que explora e ainda faz a gente sentir que é tudo normal, né? Que a vida é assim. Não, minha gente, não é. E anula o sujeito, né? É tudo mercadoria, tudo é lucro e o sujeito desaparece. Como o Carlos fala, da captura da subjetividade. E sem subjetividade, o sujeito deixa de existir, porque ele passa simplesmente a ser uma peça dessa engrenagem. E aí acontece o adoecimento, porque se você não tem lugar de pertencimento, você passa a ser uma não-pessoa. E uma não-pessoa não vive, né? Ela simplesmente existe. Perfeito. E aí, quando o Carlos fala dessa captura de subjetividade, que para nós, terapeutas ocupacionais, um conceito ele é muito caro e ele é muito central no nosso discurso, nos nossos fundamentos, na nossa epistemologia, que é a questão da autonomia. E aí a gente se pergunta, autonomia de quem, cara pálida? Né? Autonomia para quê? Porque a gente faz todo um investimento, todo um direcionamento, uma valorização da autonomia, desse lugar do sujeito de tomador de suas decisões,
E aí, se é um mundo onde ele não tem esses, onde não cabe tomar decisões, porque ele foi capturado, ele é uma peça de engrenagem, não tem utilidade, não faz sentido a questão da autonomia. Então, é no mínimo desconcertante e desafiador para a gente pensar nessa questão do favorecer a autonomia, apartado dessa indignação, dessa provocação que o Carlos chama a atenção, que assim, não se trata de concordar ou não concordar, de ser partidário ou não ser partidário, mas é se incomodar e ser crítico a ponto de reconhecer esse estado de coisas, que é um processo, é doloroso, porque a gente está adaptado, né? A gente está cooptado, a gente está amalgamado com essa realidade. Então, entrar em... E aí eu não estou conseguindo trazer para a roda o que está posto, porque, na verdade, eram coisas postas em relação ao que vinha sendo falado. Alguém gostaria? Porque senão eu tenho uma pergunta. Professora, eu podia falar? Sim. Certo. Além do que eu vou falar, também tem muitos exemplos, né? Quando começou a falar sobre uberização e esse tipo de coisa, eu acho que teve muitos exemplos no chat, muita gente falando muita coisa. Mas eu queria comentar um pouco, porque eu gostei muito quando o professor comentou sobre Foucault, porque, enfim, eu venho de humanas e aí eu sempre falei sobre isso, sempre gostei muito de pensar nessa perspectiva também na saúde. Eu comentei antes um pouco sobre justamente a cultura de vigilância que tem na tecnologia 4.0, né? Como o professor falou, né? Nessa nova realidade, que só começa a mudar, só muda de modelo, mas eu fico pensando no que é que tem acontecido durante a pandemia em relação a isso, né? Porque o que era visto como antiético, hoje pode ser visto como perfeitamente normal quando se usa a desculpa do isolamento social, né? Quando você, infelizmente eu não posso ver como meu empregado está aqui agindo de tal maneira, eu vou ter que ir no Facebook dele, eu vou ter que ir no Instagram dele, eu vou ter que ver isso e aquilo, eu vou ter que invadir a privacidade dele de alguma maneira. E aí, tem esse ponto de que pode ser justificado, mas não deve ser, e o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas eu também fico pensando no que é que se torna um costume depois dessa pandemia. Quando a gente volta, se tudo der certo, né? Quando a gente volta, os costumes que os empregadores têm agora, porque se você tem mais acesso, eu duvido que eles vão tentar voltar. E falando de um mercado, entre aspas, livre, né? Falando de quanto mais acesso à vida e quanto mais oportunidade de tolher a liberdade do empregado, o empregador tiver nesse contexto neoliberal, ele vai tentar seguir. Eu quero saber que estratégias a gente pode tentar para resistir isso, né? Na volta para o, entre aspas, normal, né? Porque não vai ser como já foi. Claro. Daniel, vê só, foi bom você falar nisso, porque tem um dos pontos do que a gente está discutindo aqui é ativismo digital, né? E terminou que eu nem falei sobre isso. A gente vê desde da Batalha de Seattle, quando numa reunião da OMC, trabalhadores, foi considerado o primeiro movimento em que trabalhadores do mundo se reuniram na cidade de Seattle. Havia uma reunião da OMC e eles foram para a rua. Tem até documentário, filme sobre isso. É considerado o primeiro movimento ativista digital, né? Ou pelo menos de um movimento que foi organizado a partir das redes sociais, a partir do ajuntamento das pessoas via tecnologia. Então, a mesma tecnologia que serve para tanta mazela que a gente falou aqui, também é a tecnologia que também pode fazer com que a gente se una em prol de objetivos comuns. Falar sobre como vai ser o futuro, esse novo normal, é um exercício de futurologia, é muito complicado tratar disso, a gente não sabe como vai ser. Mas isso que tá acontecendo hoje, essa questão do teletrabalho, isso é uma invenção que vem dos italianos.
eles até inventaram, do ponto de vista jurídico, uma nova terminologia seria para subordinação. Diziam eles já há algum tempo, há décadas, que se alguém trabalha em casa, ele não é um empregado 100%, ele é meio empregado. Porque ele não está tendo aquela vigilância do corpo a corpo do dia a dia. Mera ilusão, né? A gente sabe, como a gente começou a explicar aqui, que os níveis de controle são muito mais evidentes, muito mais fortes, muito mais presentes no mundo de hoje com a tecnologia do que foram no passado, não é? Então essa história de parasubordinação, de um empregado receber menos, inclusive, porque trabalha de casa, isso é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. E aí a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe uma série de modificações em relação ao teletrabalho, ao home office. Há uma diferença, que teletrabalho é você não está trabalhando necessariamente no âmbito da empresa, você pode estar trabalhando num coworking, você pode estar trabalhando em outro lugar, não precisa ser necessariamente em casa. Teletrabalho é você trabalhar à distância. Então esse modelo, ele foi abraçado pelas empresas, mesmo antes da pandemia, por uma razão muito simples. Você imagina uma empresa que tem 4 andares no Empresarial Rio Mar. E aí ele gasta energia, água, papel higiênico, ele paga um aluguel caríssimo. E aí agora ele vê a oportunidade de mandar 70% dos funcionários dele para casa. Então eu agora pago a minha conta de energia, eu pago o meu papel higiênico, eu pago a água que eu tomo. Quer dizer, ele manda para você, para o trabalhador, o custo da operação que era dele. E não lhe remunera mais por isso. Aí o legislador, achando pouco, colocou lá no artigo 62 da CLT, dizendo assim: o sujeito que trabalha em casa, como ele não tem como controlar a jornada dele, ele não tem que registrar ponto e não tem hora extra para ele. Mas veja que absurdo, que coisa sem pé nem cabeça. Então você que trabalha em casa em regime de home office, de teletrabalho, você não tem controle de jornada, porque segundo o legislador, que disse que atualizou alguma coisa, que reformou, ele deformou, ele desregulamentou. Ele diz, não, se você está em casa, você não tem como ser controlado. Como eu não tenho como ser controlado? Eu sou muito mais controlado. E até um contrassenso, porque eu usei o exemplo dos caminhoneiros. Há uma lei sobre os caminhoneiros que é particularmente recente. Acho que é de 2005, 2006, uma coisa assim. 2011. Eu não me lembro agora o ano, mas não faz 10 anos não. A lei diz o seguinte, que o motorista carreteiro ele tem que parar de 6 em 6 horas. Blá. Então, a lei já estava admitindo, há 6 anos, 7, 8 anos, já estava admitindo que eu tenho como controlar um sujeito que está numa estrada. Num computador, numa estrada, viajando, numa BR. Se eu estou admitindo que posso controlar o horário e obrigar o sujeito a parar após 6 horas, que está num caminhão, como é que eu não tenho como controlar um sujeito que está em casa, trabalhando logado num sistema? Então, o ativismo se apresenta contra todas essas coisas através do movimento Occupy Wall Street, do movimento dos indignados na Europa. Então, existem movimentos contra hegemônicos, existem movimentos contra esse estado de coisas, que precisam se acentuar, que precisam fazer com que essas ideias que são contra-hegemônicas, no sentido de que são contra a hegemonia, contra o considerado padrão normal, que sejam, portanto, que possa haver uma união dessa classe para ter voz. Até o próprio Black Lives Matter, tudo que está acontecendo nos dias de hoje é a prova de que a sociedade está cansada de velhos modelos de dominação. Então, eu sou esperançoso no sentido de que a sociedade que está vendo que do jeito que está, vai ser difícil o tecido não esgaçar, sabe? O tecido está esgaçando, o tecido social está esgaçando. E a sua voz, a minha voz, a nossa voz, para falar sobre esse tipo de coisa,
é o primeiro passo para que a gente consiga mudar esse estado de coisas. Eu penso assim. Agora, fazer uma previsão do futuro é complicado. Isso, mais alguém quer trazer alguma reflexão ou fazer alguma pergunta? Carlos, você havia falado no início desse aumento, né, do afastamento do trabalho por questões psíquicas, por adoecimento. Esses adoecimentos, eles estão sendo colocados como doenças, como problemas ocupacionais, como problemas dentro dessa lógica de quem ainda tem alguma perspectiva de direito como trabalhador ou não. Isso já há discussão, sei lá, legislação, algum tipo de proteção a mais para quem está nesse afastamento, para quem de fato precise, né, se distanciar do trabalho, ou isso não tem previsão? A gente está num processo de evolução, tá certo? A gente tem um problema seríssimo, que é o reconhecimento pelo judiciário e também pelo próprio INSS. A gente sabe que há algumas décadas o sujeito que estava sofrendo de depressão era tido como um preguiçoso. O alcoolista era tido como vagabundo, não é? Porque não havia um sentimento de entender determinados comportamentos humanos como doenças que são. Então, infelizmente, o judiciário ainda tem dificuldade de reconhecer as doenças ocupacionais, as doenças psiquiátricas, psicológicas, as questões do intelecto, as questões subjetivas. Ainda há uma dificuldade na jurisprudência, nos tribunais, para aceitar. Mas existe um processo nesse sentido. Cada vez mais a gente consegue decisões positivas de pessoas deprimidas, de pessoas, por exemplo, hoje em dia existe um artigo na CLT que fala que a embriaguez habitual ou em serviço é motivo para justa causa. Então, a jurisprudência contemporânea, os tribunais já entendem que embriaguez em serviço é admissível, mas embriaguez habitual não, porque quando isso foi escrito, era um mundo que era completamente diferente, um Brasil dos anos 40, completamente diferente do nosso Brasil de hoje, em que o fato de alguém viver bebendo num bar na esquina, mesmo fora do trabalho, era motivo para fazer ele ser demitido. Veja que absurdo, veja que intromissão na vida privada. Ora, se o cara ele toma uma lá, mesmo que seja mais do que ele deveria tomar, mas fora do trabalho, fora do ambiente do trabalho, isso por si só já era motivo para a demissão. Hoje em dia, os tribunais já entendem, pelo menos, que no caso de embriaguez habitual é caso para afastamento pelo INSS para tratamento de uma doença que tem CID, não é? E não para o afastamento, que só vai piorar, para a demissão do empregado, que só vai piorar a situação dele. Mesma coisa com o consumo de drogas, a mesma coisa com doenças de ordem da psiquiatria. Agora, existe realmente uma dificuldade para se adequar esse tipo de doença como doença ocupacional, né? Então, do ponto de vista do direito, eu tenho o trabalhador doente e o trabalhador doente por uma doença profissional que se equipara a um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho é muito fácil de se identificar. O sujeito está na obra, cai um tijolo na cabeça dele, a culpa não foi da gravidade, a culpa foi do empregador. Essa atividade é uma atividade que tem uma responsabilidade objetiva, e o empregador vai ter que arcar com as consequências daquela atividade econômica lá que ele tem, que gera risco aos trabalhadores. Mas quando o sujeito ele reivindica, ele relata um problema, por exemplo, de depressão grave, ele foi assediado moralmente, foi assediado sexualmente, às vezes fica muito difícil comprovar o que a gente chama de nexo de casualidade, ou seja, comprovar que aquela doença está relacionada diretamente ao trabalho. Principalmente em casos em que a pessoa, por exemplo, já tem um histórico de doença mental. Mas a gente sabe que o ambiente de trabalho é um ambiente muito propício a realizar os famosos gatilhos, não é?
e que se aquela situação, ele não estivesse sofrendo aquela situação no ambiente de trabalho, aquela situação ali, aquele gatilho não seria disparado. Então, há uma dificuldade ainda de reconhecimento. É um trabalho que os advogados e os doutrinadores, os estudiosos estão fazendo no sentido de conscientizar os juízes de que é cada vez mais evidente que essas doenças, elas são doenças ocupacionais. Mas não tem sido tarefa fácil, é um processo em construção. Alguém gostaria de trazer algo que deixou registrado no chat, gostaria de aproveitar a presença de Carlos aqui e trazer ou pedir algum esclarecimento? Então, Carlos, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Por tão rica contribuição. Eu acho que você trouxe pontos essenciais, né, para nós que estamos imersos nesse mundo do trabalho remoto agora, da docência, né, dessa compreensão de qual é de fato o valor do nosso trabalho, do trabalho antes, né? Então, para quem também está no serviço, na clínica, e para vocês, estudantes, futuros profissionais, né? Para que a gente repense esse lugar, essa forma, essas relações, né? Desses cantos de sereia que nos colocam, né? Como você ser sempre empreendedor, você ser por si. Nós somos, Carlos, particularmente uma categoria muito pequena no âmbito da saúde, numericamente, né? Então, ela sofre já todo o impacto disso, desde o momento da formação, da universidade, dessa valorização, como no mundo do trabalho. E eu acho que o que ainda nos salva é a dificuldade que se tem para repetir esse processo, né? O processo que a gente faz como um processo mecânico. Então, o trabalho que o terapeuta ocupacional desenvolve, ele é muito específico, né? Claro, muitas pessoas podem não desejar e ele também pode se extinguir, mas enquanto há essa necessidade, a gente continua prestando, mas ele é difícil de ser robotizado, né? Mas mesmo assim, nós estamos sim incorporando vários desses hábitos, várias dessas situações, e que vocês, estudantes e futuros profissionais, vocês possam pensar, né, nessa nossa relação de trabalho, nessa nossa relação, o que é que a gente está construindo. Né, Carlos, muitíssimo obrigada. Eu estava dizendo no início de que você era conectado e que todos poderiam seguir, né? Você tem suas redes e com coisas muito interessantes, porque isso é uma coisa que a gente faz, tem podido trocar também por esses meios. Maravilha. Então, todas as minhas redes são meu nome, é Carlos sem S, Carlos Cosentino. Me sigam, que a gente está sempre falando sobre esses assuntos. Muito bom. E muito agradecida mesmo. Muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui. E nos falamos durante a semana. Maravilha. E terça-feira aqui em mais um encontro. Muito obrigado por todos e me coloco à disposição. Sempre que precisarem de mim, podem contar comigo. Tá ótimo. Valeu demais. Tchau, valeu. Valeu muito. Tchau. Tchau. Tchau.